Irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro dos Salmos, mais uma vez, agora no Salmo de número 115. Salmo de número 115. Texto da palavra do Senhor, do livro dos Salmos, Salmo de número 115. Diz assim a palavra do Senhor: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra de suas mãos de homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem, e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que o temem, o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre os vossos filhos. Sede benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Vamos orar mais uma vez. Deus de toda graça e misericórdia, nós humildemente nos colocamos diante do Senhor, agradecidos ao Senhor, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos concede de adorar o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela tua presença entre nós e sobre nós, pelo privilégio de cantar a ti louvores, de expressar a nossa gratidão, sabendo que o Senhor é um Deus presente, ó Deus, na vida do teu povo. Agora, quando nós estamos diante da tua palavra, pedimos que o Senhor, ó Deus, nos abençoe e que a tua palavra, ó Deus, nos dê a devida compreensão da tua vontade revelada para as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, porque sem o Senhor nós nada podemos fazer. E nós queremos, ó Deus, louvar e bendizer o teu nome em todos os momentos da nossa vida. Então, que a tua palavra nos ajude nesse processo. É o que nós humildemente pedimos e desde já agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. O Salmo 115 na linguagem de um dos comentaristas bíblicos modernos mais famosos, um salmo que tem uma grande história, um grande pedigree do seu uso em ocasiões que celebram a vitória, ocasiões famosas de vitória. Se eu fosse contar aqui para vocês quantas vezes o Salmo 115 já foi celebrado, foi utilizado como uma expressão de vitória, em várias ocasiões, nós ficaríamos aqui muito tempo, mas eu quero só citar duas ocasiões muito interessantes do uso do Salmo. Na chamada Batalha de Azincourt, que foi uma batalha decisiva em 1415 entre os exércitos da Inglaterra e os exércitos franceses. A história diz que quando a Inglaterra venceu a França,
e foi dito ao rei Henrique V, né, que eles haviam conseguido uma grande vitória sobre os franceses. Henrique levantou diante da sua corte e disse assim: olha, eu matarei qualquer homem que ousar nesse dia levantar a voz e dizer que essa vitória procedeu dele ou de qualquer outro homem. Nós mataremos quem tentar roubar a glória que pertence ao nome do Senhor por causa dessa vitória. Essa expressão, né, ficou muito famosa porque William Shakespeare depois produziu uma peça chamada Henrique V, né, onde ele coloca um soldado cantando um hino chamado Non Nobis Domini, significa não a nós, Senhor, não a nós. E todo o exército inglês, na visão de Shakespeare, se prostra para atribuir glória a Deus por aquela vitória. Essa é a primeira ilustração dessa ocasião de vitória. A segunda, mais recente, né, data de 1815, primeira década, segunda década ali de 1800, na Inglaterra também, quando a Câmara dos Lordes, o parlamento inglês, aprovou uma lei que proibia o tráfico de escravos no mundo. A Inglaterra, como a grande potência do mundo daquela época, aprovou uma lei que punha fim ao tráfico negreiro no mundo conhecido. E aquela foi uma luta que foi travada por um homem cristão chamado William Wilberforce, que durante toda a sua vida lutou por essa causa. E ele então gastou a sua vida nisso. Já era um homem, né, já aposentado do mundo político, quando ele ficou sabendo da aprovação do parlamento ao seu esforço, né? Um dia depois, Wilberforce já era um homem cego, não podia mais ler as escrituras. Ele se retirou para o seu quarto, sozinho, e meditou no primeiro versículo do Salmo 115, e ele disse assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória por amor da tua fidelidade, da tua bondade. E ele disse: Senhor, o Senhor fez isso. Eu passei toda a minha vida lutando por isso, mas o Senhor fez isso acontecer. 2 dias depois, William Wilberforce morreu, depois de uma luta travada a vida toda, né, para pôr fim ao tráfico de escravos no mundo. 2 ocasiões em que o contexto da vitória, né, foi celebrado com as palavras do salmista. E isso é interessante porque esse é um salmo que na sua história é celebrado em contextos de vitória. Mas quando nós olhamos para além do verso 1 do salmo, nós descobrimos que o salmista que escreveu esse texto, né, escreveu para pessoas que estavam em meio a uma grande batalha, que ainda não conseguiam ver a vitória final. Eles não conseguiam ainda enxergar a vitória, mas que já cantam, já celebram a glória do Senhor. Estamos nessa nossa luta por compreendermos esses salmos que são chamados de Halel egípcio, né? Ou seja, os cânticos que eram cantados nas grandes festas judaicas, principalmente ou especialmente na Páscoa, e eram cânticos que celebravam a grande salvação que Deus havia empreendido na vida do povo no Êxodo. E esses salmos eram usados nas liturgias dessas festas na seguinte ordem: antes da refeição da Páscoa se cantava o Salmo 113 e o Salmo 114, e depois da refeição se encerrava a festa da Páscoa com o Salmo 115, 116, 117 e 118.
Foram os cânticos que Jesus cantou na última noite dele, né? Antes de ir à cruz, antes de enfrentar o Calvário. E por isso mesmo ele se reveste para nós de um interesse, de uma importância ímpar, né? Mas nesse contexto aqui, provavelmente, esses salmistas estão cantando num contexto litúrgico. Esse é um salmo antifonal, né? Ou seja, há pessoas, diversas classes de pessoas no culto que estão cantando a respeito da glória do Senhor, a respeito da confiança no Senhor. E é possível que esse tenha sido o salmo utilizado pelos que voltaram do cativeiro da Babilônia no dia em que eles dedicaram o templo, o segundo templo. E nós vamos nos lembrar do contexto dos profetas, né, e do livro lá de Esdras, de Neemias, que aquele foi um momento muito importante na vida do povo, mas teve muita gente que chorou, teve muita gente que se lembrou do primeiro templo e viu que aquele segundo templo era muito pequeno, não havia tanta glória, não havia tanto esplendor como naquele primeiro momento. Mas ainda assim o povo estava celebrando uma vitória que havia recebido da parte do Senhor. Então, esse salmo celebra essa presença do Senhor. Nós vimos aqui a semana passada, no Salmo 114, que a presença poderosa de Deus, né, é algo que salva, que transforma, que sustenta a vida do seu povo. Mas vamos pensar, irmãos, que há uma pergunta desafiadora no Salmo 115 quanto à presença de Deus na vida do seu povo. Como é que nós lidamos com uma presença que parece não ser tão presente assim, que não é em termos tão espetaculares assim? Lemos aqui no Salmo 114 que o salmista diz assim, que quando Deus está presente, o mundo treme diante da presença do Senhor, a criação se convulsiona diante do Senhor. Mas o Salmo 115 nos diz que essa presença na vida do povo de Deus naquele momento é uma presença diferente. É uma presença que não enche tanto os olhos assim. É por isso que o centro do Salmo está nos versos 9 aos versos 11, quando o salmista diz assim, olha, Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, porque Ele é o seu amparo e o seu escudo. Esse povo está celebrando a presença do Senhor diante de um desafio, né, proposto a respeito da confiança na presença do Senhor. Podemos dividir esse salmo em duas partes iguais, com dois núcleos. No verso 3, nós temos a questão que domina, né, essa primeira metade dos salmos, dos versos 1 ao verso 8, quando o salmista fala-nos a respeito da primeira razão para confiar no Senhor. Depois nós olhamos no verso de número 12 do texto e nós descobrimos que ele então apresenta uma segunda razão para que o povo do Senhor confie no Senhor e creia na sua presença entre o seu povo. Nós vamos seguir essa divisão aqui proposta pelo texto para falarmos um pouquinho sobre a confiança no Senhor. Por que confiar no Senhor? O salmista nos diz, em primeiro lugar, porque o Senhor é a nossa fonte de proteção. Olha aí os versos 1 a 8. Ele diz assim, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia, da tua fidelidade. Por que diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada.
Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos dos homens, têm boca, não falam, têm olhos, não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum sai-lhes da garganta, tornem-se semelhantes a eles os que o fazem, e quantos neles confiam. O salmista começa a sua primeira parte do salmo falando sobre um anúncio de uma vitória que ele antevê por causa da glória do Senhor, por causa daquilo que ele conhece a respeito da presença de Deus. Ele tem certeza da vitória por causa do caráter de Deus. E ele está afirmando que Deus é digno de confiança por parte do seu povo. Ainda que essa confiança seja contestada por aqueles que não conhecem ao Senhor e que olham para a presença de Deus na vida do seu povo e estranham essa presença, porque a convicção do salmista, ela nasce diante de uma pergunta que é feita nas suas condições. A Bíblia diz que os povos ao seu entorno estão com uma pergunta dizendo o seguinte: vocês estão celebrando o quê? Onde é que Deus está? Onde é que está a presença do Senhor? Que vitória é essa que vocês celebram da parte de Deus? Irmãos, essa é a grande questão que envolve a vida do povo de Deus, de todas as épocas, de todos os lugares. Não é? Nós somos constantemente questionados por observadores incrédulos e hostis, que desafiam a nossa fé e a nossa confiança no Senhor, dizendo assim: onde é que Deus está na sua vida e na vida dos seus? Vamos pensar que se é o templo que está sendo reedificado e rededicado ao Senhor, aquele templo não tem nada de suntuoso. Uns poucos judeus voltaram da Babilônia em situações de extrema pobreza. Eles estão celebrando ao Senhor, eles estão cantando ao Senhor, eles estão assentando a sua convicção de que Deus é digno de toda honra e de toda glória por uma vitória que Deus lhe concede, mas os vizinhos olham e dizem assim: que vitória é essa? Onde é que Deus está? Como é que vocês podem dizer que Deus é digno de confiança? E a palavra do Senhor nos diz que esse salmista só tem uma resposta para escapar do cinismo dessas perguntas, desses observadores ímpios. Ele diz assim: olha, eu sei onde Deus está, eu sei o tipo de Deus que Ele é, e eu sei o que Ele está fazendo. Porque ele diz no verso 3, olha, nos céus está o Senhor e tudo faz como lhe agrada. Ele diz assim, olha, Deus está no controle de todas as coisas, e Ele é um Deus que tem um plano, Ele é um Deus que tem um propósito na vida do seu povo. Por isso que a sua resposta é uma resposta embebida de humildade, mas ao mesmo tempo de confiança no Senhor, porque ele diz assim, né? Como eu disse, esse é o refrão do Salmo: o Senhor é o escudo, o Senhor é a ajuda do seu povo, o Senhor é a proteção do seu povo. E esse servo, ele encontra refúgio e confiança na proteção do Senhor, e ele sabe que a sua proteção reside no fato de conhecer Deus como um Deus soberano e um Deus que tem um propósito na vida do seu povo. Esse é o tipo de Deus que Ele é. Esse é o tipo de Deus que Ele se revela ser na vida do seu povo. Nós o servimos porque confiamos que Ele é soberano e tudo o que Ele faz é para a sua glória e a propósito, a bondade, a favor da parte desse Deus para a vida do seu povo. Mas esse é o Deus que nós adoramos. Não é essa a pergunta que nós enfrentamos
né, quando nós lidamos com a zombaria das pessoas. As pessoas dizem assim: você é tão crente, por que adoece lá a gente na sua casa? Você é tão crente, por que está passando essa dificuldade toda? É dizimista, é ofertante fiel, parece que as coisas não emplacam. Ora. Cadê Deus? Onde é que Deus está? Que tipo de Deus é o seu Deus? Aonde é que está a proteção? Onde é que está o cuidado de Deus sobre a sua vida? Um dia, um homem, um servo de Deus, havia enfrentado ou estava enfrentando uma terrível dor na sua casa e na sua vida, porque ele havia perdido o seu filho. E alguém assim, né, como as nações no entorno de Israel se aproximaram, né, se alguém se aproximou daquele homem e diz assim: onde é que o teu Deus está agora? Né, quando você está em luto e tristeza. E aquele homem diz assim: olha, no mesmo lugar que ele estava no dia que o filho dele morreu na cruz do Calvário, no trono. Ele está sentado no trono e tudo faz como lhe agrada. O salmista está dizendo, irmãos, que esse é o tipo de Deus que nós confiamos como fonte da nossa proteção, porque Ele é um Deus soberano e um Deus que tem propósito, mas nós servimos a Ele e não o contrário. C.S. Lewis diz, na sua obra, né, sobre as Crônicas de Nárnia, num livro que trata sobre o leão, a feiticeira e o guarda-roupa, quando alguém, dentre aqueles meninos ali, fica surpreso com a forma, né, com a aparência do leão Aslan, que representa Cristo, e pergunta a um dos personagens: mas ele é seguro? Assim, não, ele não é seguro, mas ele é bom. Deus não é domesticável. Deus é Deus que governa todas as coisas, que se senta no trono do universo, mas que faz todas as coisas para o louvor da glória do seu nome, mas Ele é confiável. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que tudo que Ele faz é bom na vida do seu povo. Muitas vezes nós não compreendemos isso, muitas vezes nós não conseguimos enxergar isso como vitória, como bênção, como favor de Deus, mas Deus é um Deus que age assim. E o salmista então devolve, né, a questão para os seus inquiridores lá, e ele diz assim: olha, agora o contrário é vocês olharem para os deuses de vocês, para a falsa proteção, para a falsa fonte de apoio que vocês têm nas suas vidas. Quando ele diz assim: os deuses deles são prata e ouro. Eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm pés, têm mãos, mas não agem. E eu ouvi essa semana um pastor falando que ensinava isso para os seus filhos, e disse que o menino na hora esqueceu lá e falou assim: e ele tem pescoço e não balança, né, pai? Mais ou menos isso. Não balança a cabeça. O nosso Deus não é assim. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que estes ídolos a quem o salmista se contrapõe, na realidade eles são expressões de desejos e de projeções de um coração humano limitado, de um coração humano falível. E o salmista está dizendo na realidade o seguinte: olha, nós sabemos a quem nós servimos um Deus que está no trono, um Deus que faz todas as coisas conforme a sua vontade. Mas vocês, quem serve a quem? Já que vocês produzem os seus objetos de adoração, já que vocês produzem os seus objetos de confiança, na realidade o salmista diz assim: vocês confiam em vocês mesmos.
Mas sabe o que acontece quando você confia em você mesmo? O salmista diz no verso de número 8: nós nos tornamos como os nossos ídolos, ou seja, nós nos tornamos em nada. A confiança, irmãos, e a adoração precisa ser algo transformador na vida do povo de Deus, porque a adoração tem esse poder. Ou ela nos santifica, ou ela nos torna mais parecidos com o Deus a quem nós adoramos, em quem nós confiamos, ou ela provoca um caos na nossa vida. Há um livro chamado Algo Sinistro Vem Por Aí, que foi escrito já há muitos anos por um autor chamado Ray Bradbury, que era um roteirista lá de Hollywood, da Disney, né? E depois se transformou em um filme chamado No Templo das Tentações, aonde o romance se desenvolve em torno de um parque de diversões que chega numa pequena cidade dos Estados Unidos e chega com uma proposta muito inusitada para as pessoas ali. Eles dizem assim: olha, nós vamos realizar os seus sonhos, nós vamos realizar as suas fantasias, nós vamos trazer a satisfação por meio da realização dos seus sonhos. E aí aparece de tudo lá para ser satisfeito. Tem gente que quer a juventude eterna, tem gente que quer uma vida de sexualidade plena, tem gente que quer ser atleta com destreza para sempre, tem gente que quer muito dinheiro. Mas há uma pegadinha na história, porque as pessoas vendem tudo, né, para realizar os seus sonhos, mas acontece algo estranho ali, né? Quando o sonho vai ser realizado, o sonho se torna um escravizador na vida daquelas pessoas e a satisfação não vem. É por isso que o salmista está dizendo aqui que os adoradores se tornam iguais aos ídolos. Porque quando nós não confiamos no Senhor, quando nós fazemos de nós mesmos e dos nossos sonhos e das nossas vontades, aquilo que nós desejamos ver na vida, nós nos tornamos cegos, nós nos tornamos surdos, nós nos tornamos obtusos para tudo na vida, e o que resulta disso, irmãos, é nulidade, é sem proveito. O salmista diz assim: vocês deveriam estar preocupados com a vida de vocês, preocupados com essa falta de confiança, porque vocês confiam em coisas que na realidade refletem o seu coração, refletem a sua mente falível. E não há nenhuma glória, não há nenhuma graça, não há nenhum favor da parte do Senhor nisso. Pensem nisso. Não é assim que nós vivemos, não é nesse mundo moderno. Não é contra esse tipo de coisa que muitas vezes nós nos levantamos para dizer que nós confiamos no Senhor acima de todas as coisas, que nós não confiamos no dinheiro, que nós não confiamos, né, na nossa vida, na nossa juventude, nem na nossa forma, nem em absolutamente nada. Que nada mais é do que expressão da nossa humanidade falida. O salmista diz: eu sei onde o meu Deus está. Ele está no trono de tudo do universo, e tudo que ele faz porque há um plano, há um propósito, e isso é o meu escudo, isso é a minha proteção. Deus é digno de confiança, porque ele é fonte da minha proteção. Segunda coisa que o salmista nos diz a respeito dessa dignidade do Senhor de confiança, dos versos 9 em diante, é que ele fala para nós a respeito do Senhor como a única fonte da nossa provisão. A segunda grande verdade da confiança no Senhor está aí no verso de número 12, porque ele nos diz o seguinte: olha, de nós se tem lembrado o Senhor. Por que nós confiamos no Senhor? Porque Ele é um Deus que se lembra de nós. Ele é um Deus que não se esquece
do seu povo. E ele chama então todo o povo de Deus, a começar por todo Israel, a partir do verso 9, para dizer assim: olha, o Senhor é o teu amparo e o teu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, porque Ele é o seu amparo e o seu escudo. Os que confiam no Senhor sabem que Ele é o seu amparo e o seu escudo, porque Ele tem se lembrado de nós. Não importa se você é grande, não importa se você é pequeno. O salmista diz assim: nisso reside a nossa fonte de confiança no Senhor. Eu sei que tipo de Deus Ele é. Ele é um Deus que se lembra do seu povo. Ele é um Deus que não se esquece da sua aliança. Irmãos, que coisa preciosa para nós. Sabemos que a Bíblia diz que o nosso nome está gravado nas mãos do Senhor, que Deus jamais se esquece de nós. Às vezes nós ouvimos perguntas desafiadoras, enfrentamos situações adversas na nossa vida, somos confrontados com tanta coisa que nós não compreendemos, que nós não sabemos. E quando nós estamos quase fenecendo, quando nós estamos quase morrendo, a palavra de Deus diz assim, que pode ser que uma mãe se esqueça do seu filho, mas o Senhor jamais se esquece daqueles que pertencem a Ele. Será possível que uma mãe esqueça dos seus filhos? A Bíblia diz que essa é uma visão tão absurda de uma realidade que o escritor sagrado toma isso como uma verdade na qual reside a nossa confiança. Deus é digno de confiança porque Deus jamais se esquece do seu povo. Não importa se você é grande, não importa se você é pequeno, não importa se você faz parte do Israel maior, não importa se você é sacerdote, não importa nada disso diante de Deus, porque Ele é um Deus assim, um Deus de aliança que se lembra do seu povo, e é nisso que reside o nosso escudo e a nossa proteção, saber que Deus é um Deus que se lembra do seu povo e que Ele tem prazer em abençoar o seu povo. Olhe para a segunda parte do Salmo 115. Quantas vezes o salmista está dizendo sobre a bênção do Senhor, a partir do verso de número 11, né? Quando ele fala sobre, verso 12, Deus se lembrar de nós, ele diz assim, Ele tem nos abençoar, Ele nos abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes, que o Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre os vossos filhos, sede benditos do Senhor que fez os céus e a terra. 5 vezes o salmista está aqui mencionando nessa sessão, né, o verbo abençoar, porque ele está lembrando, né, aos nossos corações, como está lembrando aqueles que estão ao seu derredor, questionando que tipo de Deus é. Ele diz assim, olha, Deus é o Deus que se lembra de nós, e Deus é um Deus que tem prazer em abençoar a vida do seu povo, porque só Ele é a fonte de bênçãos nas nossas vidas. E nós precisamos das bênçãos do Senhor sobre nós. Nós precisamos que o Senhor nos aumente mais e mais. Imagine só, né, aqueles pobres judeus que voltaram da Babilônia com poucos filhos para uma terra que era grande demais para eles. E a maior bênção que eles precisavam naquele momento é que as suas famílias fossem grandes. E o salmista diz assim, Deus abençoa vocês e os vossos filhos. Deus aumenta mais e mais a sua bênção sobre a vida do seu povo, porque Deus é assim. Deus é um Deus que trabalha para aqueles que confiam nele, para aqueles que esperam por ele. Deus não é um Deus que troca favores.
Quantas vezes, né? A nossa mentalidade de adoração ao Senhor é uma mentalidade de troca, né? Você fala assim, olha, Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, né? Eu prometo, Deus, que se o Senhor me abençoar, eu vou fazer isso. Aí Deus vai lá, nos abençoa, e sabe o que acontece conosco? Nós nos esquecemos das promessas que fazemos a Deus, mas Deus jamais se esquece de ser abençoador. É por isso que a bênção de Deus não está pautada naquilo que nós podemos produzir ou oferecer a Deus, mas está pautada no caráter de Deus, na condição de Deus. E o salmista diz assim, Ele é um Deus digno de confiança, porque Ele é um Deus que tem prazer em abençoar a vida do seu povo. Esse é o plano, esse é o propósito de Deus. Deus derramar bênçãos sobre a vida do seu povo. A palavra de Deus diz que um dia Jacó, quando fugia, né, da presença do seu irmão, depois de aprontar poucas e boas, né, por causa da bênção de Deus, aí ele diz assim, olha, eu tenho que dar um jeito de eu ganhar a bênção. Vou dar um jeitinho aqui, vou fazer aqui umas maracutaias, vou aprontar algumas coisas aqui na companhia da minha mãe, que é mais esperta do que eu, vamos fazer alguma coisa para a bênção dar certo. E esse Jacó, então, apronta tanto que ele tem que fugir de casa. E é tão interessante quando ele chega no lugar onde a presença de Deus está, no lugar chamado Betel, e ele vê uma escada que liga os céus e a terra, e ele vê anjos subindo e anjos descendo, e ele diz assim, opa, é esse o lugar. Senhor, hoje eu prometo ao Senhor que se o Senhor for comigo, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me prosperar, se o Senhor abrir as portas, se isso não acontecer, se aquilo outro não acontecer, eu prometo que o Senhor será o meu Deus, e tudo que eu receber, eu vou dar o dízimo ao Senhor. Você acha que Deus ficou impressionado com a oração de Jacó? Esse mesmo Jacó, 20 anos depois, volta para a terra de Canaã, para ser herdeiro das bênçãos de Deus. E quando ele vai pisar o pé naquela terra prometida, Deus aparece para ele. Ele fala assim, não, meu filho, aqui não. Você não pode entrar do mesmo jeito que você saiu, não. E a Bíblia diz que durante toda a noite, Deus lutou com Jacó. Sabe qual foi a oração de Jacó no final da noite, quando o dia começava a raiar? Ele diz assim, eu não te deixarei ir se o Senhor não me abençoar. Só que a bênção que Jacó procurava da parte de Deus não era mais nada que ele pudesse receber de forma material ou alguma coisa. Deus disse assim, como é que você se chama? Ele diz assim, eu me chamo Jacó. Não, você não pode ser mais Jacó. De hoje em diante você vai ser Israel, aquele que luta com Deus, que tem a presença de Deus. E sabe qual foi a maior bênção que Deus concedeu a Jacó naquele dia? Jacó saiu mancando. A Bíblia diz que a partir daquele dia, ele precisou de um cajado, de uma muleta. Porque a sua vida foi transformada pela presença do Senhor. E a Bíblia diz que quando Jacó estava para morrer no Egito, ele se apoiou sobre aquele bordão e adorou o Senhor e diz assim, o Deus que tem sido o meu amparo e o meu sustento, que abençoe a minha casa e a minha família. A bênção mais preciosa que nós precisamos da parte de Deus é a presença de Deus conosco, queridos. Porque nós lemos mais cedo aqui no Salmo 34, o salmista diz assim, que quando nós tememos ao Senhor, bem nenhum falta às nossas vidas, porque Deus é um Deus que tem prazer em abençoar a vida do seu povo. Deus se lembra de nós. As pessoas se esquecem umas das outras.
Nós nos esquecemos daquilo que prometemos a Deus. Nós nos esquecemos uns dos outros. Mas Deus jamais se esquece. E Deus jamais deixa de ser Deus de bênção na vida do seu povo. Só que bênção é mais do que nós imaginamos que seja bênção. Bênção é plenitude de Deus, é satisfação, é graça, é cuidado, é a provisão completa de Deus nas nossas vidas, para mostrar que Ele é o Deus digno de toda a nossa confiança. Confiar no Senhor como a nossa única fonte de proteção, como a nossa única fonte de provisão. Jesus cantou sobre isso quando ele terminou a sua ceia, antes de sair para o Getsêmani, para ser entregue e antes de ir para o Calvário. Ele cantou sobre a vitória que ainda não tinha vindo. Ele cantou pela certeza que ele tinha de onde Deus estava e o que Deus estava fazendo na sua vida e na vida do seu povo. Diante de tudo aquilo, Jesus cantou e disse: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. É essa vitória que marca a vida do povo de Deus. Nós não sabemos ainda o final da nossa história, não sabemos o que vai nos acontecer, mas nós cantamos porque nós sabemos quem Deus é. Nós sabemos onde Ele está, nós sabemos o que Ele está fazendo. Nós sabemos que Ele é Deus de proteção e que Ele não luta contra nós, Ele luta a nosso favor. E o apóstolo Paulo diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Você confia, meu irmão, de todo o coração no Senhor? Você tem entregue a sua vida em confiança absoluta a esse Deus que é digno de toda a nossa confiança? Ele é a tua proteção, Ele é a tua provisão? Ou você é um idólatra? Porque a idolatria, muito mais do que nós nos convencionamos a chamar de idolatria. Idolatria, pura e simplesmente, diz o salmista, é quando nós deixamos esse que é digno de toda a nossa confiança para confiar em nós mesmos e naquilo que nós podemos produzir com as nossas mãos, com a nossa engenhosidade, com os nossos talentos, e que no final das contas, sabe o que é que você e eu podemos produzir? Sabe? Nada. Nada. Porque o Senhor Jesus diz: sem mim, nada podeis fazer. Que Deus derrame graça e misericórdia sobre as nossas vidas, a fim de que façamos sempre dele o objeto mais digno da nossa adoração e da nossa confiança em toda e qualquer situação da nossa vida. Que Deus nos abençoe.